Ô, meus irmãos, é bom estar aqui na casa de Deus, é bom nos colocarmos diante dele. O mundo tem as suas festas, nós temos outra festa, outro tipo de festa, e todo dia que nós nos encontramos tem que ser uma festa, porque Jesus disse: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Estará para quê? Para ver a gente? Ele já sabe quem nós somos, tudo que pensamos, sabe onde nos encontramos, mas Ele quer que nós nos reunamos para poder buscar a Ele, a presença dEle. E esses dias eu estou falando sobre oração. Oração que nós temos que aprender a continuar na presença de Deus. Que normalmente só oramos quando temos algum problema, ou então por costume, vamos dormir, ó Deus, abençoa minha noite, amém. Não, não é desse jeito, você tem que buscar Deus, é um encontro, é uma visita que você faz que Ele vai lhe abençoar. Aí você pega a Bíblia, leia um pouco, depois volta a orar, faça o seu culto diário a Deus, quando acorda e quando vai dormir. Missionário já acorda atrasado, põe um relógio meia hora antes, só para você passar essa meia hora na presença dEle. Você vai ganhar, você vai crescer e vai ser uma verdadeira bênção. Por exemplo, o rei Ezequias foi um dos melhores reis que Israel teve ainda. Aí já era Judá, já tinha separado, que Judá teve. E ele foi livre de uma situação muito difícil, está lá em Isaías 38. Por que ele foi livre? Porque ele orava a Deus. O profeta Isaías veio visitá-lo, que ele estava doente, veio orar por ele. Mas quando Isaías chegou, Deus disse: não adianta orar. Ele vai morrer dessa doença. Vamos pegar aqui a palavra para a gente pegar direitinho como é que foi o caso. Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Não tinha cura para ela, para o homem. Mas para Deus não tem esse negócio. Se você tem um problema dificílimo, você tem que buscar Deus. Não é só chegar na igreja como se nós fôssemos mágicos, a gente faz uma oraçãozinha e você é curado. Às vezes a oração é bem pequena, mas você já está preparado. Porque não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Você não precisa ficar dando discurso para Deus. O Isaías foi visitá-lo, orar por ele, e diz assim: veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ele sabia que o Isaías era muito usado por Deus, então não tinha jeito para ele. E o Isaías saiu apressadamente. E diz assim: então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele fez uma oração com 3 estágios. O primeiro estágio dela, ele diz assim: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade. Ele queria que Deus lembrasse disso aqui, porque ele se esforçou, fez praticamente tudo que podia. E a gente pode falar com Deus desse jeito também. Não era que ele estava agredindo a Deus, quase agredindo. Quer dizer, o senhor não lembra? Mas quando você pede a Deus para lembrar, é você que vai ser lembrado. Quando você fala com Deus a respeito de uma promessa, mas Senhor, está escrito, lembra que o Senhor falou isso? Você precisa meditar nessa promessa, porque aí você vai crescer. A gente sempre deve pegar essas palavras que saltam aos nossos olhos e meditar nelas. Aí passou para o segundo estágio, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Essa é meio forte, né? Mas é o que ele sabia que ele fazia. Porque andar com o coração perfeito diante de Deus é para pouca gente. Mas ele fez o que ele entendeu. E agora estava com esse problema. Aí continua e vai para o terceiro. E fiz o que era reto aos teus olhos. Se eu errei, o Senhor é culpado. Que eu aprendi na tua palavra e fiz. E ninguém erra quando aprende a palavra e faz porque é verdade. E o que Deus fez aqui então? Deus tocou no coração dele. E ele então viu que ele não era tudo que ele estava falando. Porque a natureza humana entra e a gente favorece uma pessoa por ser mais simpática com a gente, ou por acharmos que ela está com maior necessidade,
mas deveríamos tratar todo mundo bem. E quem anda realmente diante de Deus em verdade tem solução para cada problema. É simplesmente qualquer situação, ele determina, manda embora e crê e acontece. Mas nem sempre acontece isso com a gente. Há muito tempo, há uns 30 anos, eu estava orando, orei por orar. Falei, não, desse jeito eu não vou ficar curado, está uma dorzinha na cabeça. Eu tenho que orar e crer. Aí eu voltei, orei, agora eu creio, Deus, sumiu a dor. Quer dizer, a gente faz a coisa mais ou menos, parece que já tem assim um cartaz com Deus, ele considera a gente mais. Não é cartaz, é quando se anda na verdade. Por que não andar nela 100%? É quase difícil, como ser humano que nós somos. Nós nos ressentimos de algum olhar maldoso que nos dão, de uma fala maldosa a nosso respeito, e não deveríamos ficar chateados com essas coisas. Aí ele diz, e chorou Ezequias muitíssimo, é verdade, Deus. Não é bem assim desse jeito, eu estava enganado. Eu já contei algumas vezes um dia que Deus me deu um puxão de orelha dentro da igreja. Puxão de orelha no sentido figurado, né? Eu cheguei uma meia hora no culto, sentei na galeria, como se fosse aqui. Sempre tinha o meu lugarzinho de sentar ali. Era na última ou na penúltima fila. Eu já entrava ali, eu já chegava cedo e ficava meditando. E tinha uma senhora, umas 4 filas, a galeria devia ter umas 6 filas, 7, eu não lembro de cadeiras. Ela assim, de uns 50 anos, vestida de preto, eu nunca vou esquecer o rosto dela. E ela orava e chorava. Chorava, mas disse, irmãos, é vergonhoso, mas tem que falar. Eu olhei para ela e falei assim, peca a vida toda, né? Eu falei no coração. Aí depois vem para a igreja e fica chorando. Aí Deus falou comigo, ó, o puxão de orelha. E você quem é? Foi pior do que ela, assim, eu chorei, mas chorei bastante. Aí o Ezequias chorou. Até então parecia que Deus é que estava errado. Não, Deus não erra nunca, irmão. Ele não pode fazer aquilo que a gente não crê na palavra dele. É Ele que endireita a nossa vida. A gente crendo, nós nos endireitamos. Você pode ser a pessoa mais errada do mundo. Na hora que você crê, você passa a ser a pessoa mais certa. Porque Deus na hora faz. Ele não leva tempo, é fração de segundo. Aí Deus me deu esse pão de orelha, ela chorando lá em pé e eu ajoelhado aqui no banco, sou pior do que ela, Jesus, só me perdoa. Como é que isso passou no meu coração? Jesus, me perdoa, eu não valho nada, eu não presto. Como é que eu fui condenar uma pessoa que está te buscando? Bom, aí acabou a minha oração desse jeito, aí enxuguei os olhos e continuei esperando o culto. Aí diz assim, e chorou muitíssimo. Quando ele se arrependeu, o choro é sinal de arrependimento. Aí eu estou arrependido, sem choro, sem pedir desculpa, sem confessar toda a história. Você está arrependido só naquilo que eu soube que Deus me mostrou? Ou tem mais coisa? Tem mais coisa. Então confessa, para que Deus possa perdoar. Você errou feio. Aí ele chorou muito, muitíssimo. E então veio a palavra do Senhor Isaías dizendo, ele estava ainda ali nas cercarias do palácio, e o Senhor disse para ele assim, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Presta atenção, o rei da Síria estava ameaçando vir invadir Judá. Aí já era o Senaqueribe. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti essa cidade. Eu defenderei essa cidade. Irmãos, quando o Senaqueribe veio, o Ezequias ainda titubeou, então não andava bem na verdade, que ele tentou fazer acordo com ele, não tinha acordo. Deus disse, eu defenderei, falou antes de vir, e o homem veio como estava prometido que viria. Aí, aqui diz assim, isso será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que falou. Em 2º livro dos Reis, 20, versículo 8, o Isaías diz para ele assim, Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal que me dará, que o Senhor me sarará, e de que ao 3º dia subirei à casa do Senhor? Quando o Isaías
Isaías foi profeta durante 4 reis. E o pai desse aqui, o Acaz, era rei. E no capítulo 7, ele diz para o Acaz assim, versículo 10, o Senhor a falar com Acaz dizendo, pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o, ou embaixo na profundeza, ou em cima nas alturas. Não tem limite para Deus fazer. Na hora que Isaías dá a boa palavra para Ezequias, ele foi e pediu a ele um sinal. Está lá no 2 Reis lá. Mas qual será o sinal? Irmão, né? O profeta às vezes fica embaraçado, porque ele está pregando e diz para o pai de Ezequias, pede para ti um sinal. Pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede embaixo, nas profundezas ou em cima da altura. Não tem limites. Acaz, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei o Senhor. Foi palavra de Deus, ele deveria pedir. Ele era rebelde, esse Acaz. Então ele disse, ouvi agora, ó caso de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afatigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Aí já fala de Jesus que vai nascer. Eis que uma virgem conceberá dar à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Tudo de Deus tem um propósito. Deus queria revelar que 700 anos depois, Maria, a virgem, daria à luz a Jesus e ele seria o Salvador. Ele falou várias vezes isso aqui. Quando ele diz para o Acaz não quis tentar Deus, mas não é tentar, Deus abriu a porta. O filho dele orou, veio a palavra, você vai morrer. Ele orou e pediu misericórdia. A Deus, lembra-te. E o Senhor Deus, então, manda Isaías e fala para ele, vamos voltar no 38 ali, que daria um sinal, lá em 2 Reis 20, versículo 8, você anota, depois você medita nisso, o Senhor Deus, então, fala com ele que ele podia pedir o sinal. Ele, então, pediu. É o mesmo relato, só que aqui o Isaías não colocou dessa maneira. E isso te será da parte do Senhor um sinal, que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Lá em 1 livro de Reis 28, ele pediu o sinal e ainda diz mais, Isaías falou que ele pode pedir. Aí ele pediu, o Isaías assim, você quer que o sol adiante ou atrase? Lá no 28 seguinte, versículo seguinte. Ele disse, olha, eu queria que ele atrasasse. Porque você sabe que tem dia que você diz, mas como é que o dia passou rápido hoje? O dia correu demais. Aí vai saber, porque ele estava doente, ele achou que correu. Ele disse, não, eu quero que volte atrás. 10 graus na escala de Acaz. Aí o Isaías orou e voltou atrás dos 10 graus, que são 40 minutos do nosso tempo. Quer dizer, o tempo voltou atrás. É como se tudo no universo voltou. É como se tivesse a criança nascida 40 minutos, mas voltou e não nasceu ainda. Coisa séria, tudo voltou atrás, porque ele pediu. A NASA, há muitos anos, eu traduzi esse artigo para uma revista lá no Rio, eu não lembro mais muita coisa. Uma senhora que era Dona Jane, que era da igreja que eu pertencia, você tem tempo de traduzir para mim, que eu estou com tanta tradução? Aí eu traduzi para ela. Ela depois acertava ali algum erro de tradução. Ela era mestre nisso. Mas a NASA descobriu que falta um dia na história da humanidade. Primeiro, 23 horas e 20 minutos. Quando Josué, Deus mandou a ele, pode falar. Ele disse, sol, detente em Gibeão e tu, lua, no vale de Ajalão. Então o sol parou por quase um dia. E ele descobriu que foi 23 horas e 20 minutos. E os 40 minutos para dar um dia que falta foi aqui, nesse ponto. Voltou atrás, então está provado que na história da humanidade houve um dia que não aconteceu. Deveria estar acontecendo. Ou seja, nós deveríamos estar mais à frente. Aí que eu digo a essas pessoas que querem que você guarde o sábado. Se falta um dia, nós já estaríamos um dia depois. Então, quando eles guardam o sábado, já estava entrando no domingo. Mas falta esse dia. Então, eles não estão biblicamente, eles não entendem que aquilo ali foi um período que Deus fez. Porque o dia que Jesus ressuscitou, para nós é o maior dia da vida. Porque se ele não ressuscitasse, não teríamos salvação.
Então foi muito importante o que aconteceu lá. E graças a Deus por tudo isso, cumprindo a palavra do Senhor. Isso era da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, estou voltando a Isaías 38, agora 8, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Aí o Ezequias fez um cântico, depois você leu o cântico, é muito bonito, e nós vamos agora, em nome de Cristo, passar para outro estudo, porque está muito estudo esses dias aqui. E eu gosto sempre de cantar, mas se eu cantar, eu vou tomar tempo da palavra de Deus, o cântico fica para outro dia. Nós vamos então ver o que aconteceu com o rei Saul, o teimoso. Quando Israel ia pelo deserto, logo no início da caminhada, passando pelo território dos amalequitas que estavam perto, não no território deles, eles vieram por detrás e mataram muitas pessoas que estavam atrás. Isso é um exemplo para nós. Na obra de Deus, nós não temos que ficar atrás, nós temos que ficar no meio, onde está acontecendo. Não o lugar propriamente físico, mas nós temos que estar envolvidos na obra de Deus, orando pela igreja, orando pelos pastores, orando para os pecadores virem à casa de Deus. E assim nós vamos cumprir a palavra do Senhor Deus. Mas eles estavam atrás, e atrás é fácil para o inimigo vir e fazer. Mas Deus disse que não esqueceria disso. Aí Saul era rei, e Deus falou com Saul. Vamos agora lá para o livro de 1 Samuel 15, que ele deveria dar o troco aos amalequitas. E o Saul não fez isso. Então disse Samuel, então, primeiro versículo, enviou-me o Senhor a ungir aí sobre o seu povo Israel e tal. Assim diz o Senhor do Exército, versículo 2. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tem lá, até os gados. Aí Deus falou com Samuel, Samuel, eu estou arrependido de ter constituído Saul como rei. Ele não obedece a mim. E o Samuel passou a noite triste, acordou de manhã, procurou Saul, e quando chegou perto de Saul, versículo 3, veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas do Senhor, executei a palavra do Senhor. Não tinha executado completa. Amigos, os mandamentos de Deus são para serem feitos completos. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. E o Samuel foi e falou com ele, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente a estes pecadores amalequitas e peleja contra eles, aniquila-os, pelo que não deste ouvido a voz do Senhor. E aí continuou falando isso aí. Para ser um pouquinho mais rápido, vamos para o versículo 23. Aí ele disse, 22 para você entender. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, que disse, eu perdoei para fazer holocausto. O povo quis tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Deus não está pedindo sacrifício de ninguém, Deus está pedindo que obedeça a palavra dele. Ele sabe porque está falando com você. A palavra de Deus é um remédio perfeito que Ele envia para curar a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, a sua família. É tu e a tua casa. Não tem esse negócio que Deus trabalha, às vezes, diferente, Ele não trabalha. Nós temos que obedecer a palavra dEle. Crê no Senhor Jesus, salvo tu e a tua casa. Creia, a sua casa terá que vir. Você vai orar a Deus. Eu já vim, agora eu fazia isso quando eu era pequeno. Eu descobri, dizer, traga papai, traga mamãe. Falava nos meus 4 irmãos, nós somos em 5. E Ele trouxe todos eles. Então Deus tem prazer que você cumpra a palavra.
Ele diz aqui: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Muito melhor. Obedeça, você fez o que Deus quer. E o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, iguala. E o porfiar é ficar com briguinha, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amigo, coisa séria, não brinque com Deus. Se errou, peça perdão, Deus, me perdoe, eu não estou completo ainda, eu preciso crescer mais. Eu fiz o que não devia fazer, julguei alguém, odiei e fiz esse pecado. Deus vai perdoar você e vai mudar você completamente. Mas não deixe de fazer o que Ele está falando com você. Aí o que aconteceu? Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, mas não foi verdade, ele não tinha que temer povo nenhum. Alguém pode ter dito: rei Saul, é uma pena matar essas vacas, né? Tão virtuosas, olha como é que elas são, leite que não é brincadeira que dão, as ovelhas. E ele então concordou, mas a palavra era dele, não. Mandou fazer, não vão acabar com tudo, mas não acabaram, deixaram o remanescente. Agora, pois, te rogo, 25, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo. Ao Samuel sendo agora tentado a desfazer a palavra de Deus. Não tornarei contigo, por conta rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. E virando-se Samuel para Seir, ele pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o rei de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Acabou. Irmão, nós não podemos fazer coisa que Deus não autorizou. E ao mesmo tempo, jamais forçar uma barra. E quando força uma barra, a gente vê o erro que fizemos. Primeiro batismo que nós fizemos, o trabalho começou no Rio de Janeiro, eu e o Coutinho iam para as praças, faziam reuniões, eu passava um filme das campanhas do Osborne no mundo, que era de 100 mil pessoas, aquelas pessoas sendo curadas, e o Coutinho então fazia a outra parte de pregação. Quando ele estava sem mensagem, ele me chamava também. Pessoal, aqui está o evangelista só vai dar uma palavra para vocês. Eu já sempre estava preparado e fazia. Eu fazia o que Deus mandou. Aí nós fomos fazer o primeiro batismo, lá em Jacarepaguá, lá tem uns lugares bonitos, grandes casas, e tinha uma pessoa que era simpática a nós: você importaria que nós usássemos na sua piscina? Não, perfeitamente, que isso, pode vir. E nós fomos lá, anunciamos. Aquela semana choveu a semana toda, e o pessoal falou assim: vai ter o batismo? E as nossas reuniões, multidões acontecendo ali, era um avivamento tremendo. Vai, pode ter certeza disso. O endereço é esse, Estado da Pau da Fome, não lembro mais o número e tal. Chegamos lá e veio muita gente. Eu e o Coutinho batizando, eram muitas pessoas mesmo. Eu batizava aqui, ele batizava lá. Aí terminou, eu ainda tinha uma para batizar, o Coutinho saiu. Quando eu acabei de batizar aquela senhora, aí chegou um rapaz. Olha que o dia que eu errei, né, a coisa assim. Mas naqueles dias foi lindo. No domingo, que chovia em todo lugar, menos onde nós estávamos. Parecia que era o Maracanã no céu assim redondo, a gente dizia que era o Maracanã. E não chovia ali. Todo lugar estava chovendo, mas ali não estava. E chegou um rapaz, a família dele: missionário, ele estava ocupado. Eu falei: não vou batizar. Ele tinha que ter responsabilidade. O Coutinho pediu, eu não vou. Mas eu atendi e batizei debaixo de chuva. Olha como é que Deus deu a prova. Não faça uma coisa que você falou que não vai fazer. Porque o rapaz não foi porque não quis, que negócio que está ocupado. Batismo é uma coisa importante, você se prepara, que quando você batiza, você ganha 6 bênçãos pelo menos. Nós já ensinávamos essas bênçãos. Mas o Coutinho: Soares, eu vou ter que mudar de roupa para ir, vai lá, já troquei de roupa, batiza. Foi, tá bom. Não devia ter batizado. Aquele eu dei um banho no cara só, não foi batismo. Falei a palavra, ele disse que cria, mas também não ficou firme na fé. Não sei se depois ficou,
Mas na hora, o Maracanã desapareceu e caiu chuva. Eu batizei debaixo de chuva. Falei assim, nunca mais vou fazer uma coisa dessa. Deus abençoe você. Falei bastante hoje, né? Mas é bom que a gente abre o coração e ensina para você seguir a palavra de Deus. Délcio começou a servir aos espíritos. Ele chegou a ter uma casa de feitiços e ficou nesta vida por longos 23 anos. Era vários tipos de trabalho, né? Era para tirar marido, tirar esposa, desunião entre família, fechamento de empresas. A partir daquele momento eu vivia mais desempregado do que empregado. Eu vivia doente. A gente sofria muito assim, que não tinha mesmo, ele ficava só desempregado, só eu trabalhava. Então foi muita desgraça na minha vida. Eu passei a beber, eu era bêbado 24 horas ao dia. E essa coitada indo trabalhar todo dia de manhã cedo para sustentar e trazer o pão a cada dia para nossa casa sobreviver. Tava fazendo mal e vinha o mal para ele. Eu lembro que a Stephanie, ela chegou um dia de manhã cedo e falou, papai, eu quero comer. Eu tô com fome. E foi o dia que eu falei, pera aí que o pai já vai dar comida para você. Acendi as velas, ninguém se manifestou. Sentei no chão e disse assim, Deus, eu posso estar errado, mas essa menina não tem. Ela não está errada, ela quer mamar e eu não tenho nada para dar a ela. Se o Senhor fizer um milagre na minha vida agora eu quebro tudo isso aí. 10 minutos contado, bateram lá no portão. Eu falei, pois não, ele, nós viemos vender uma cesta básica para o senhor. Eu falei, homem, eu não tenho dinheiro. Eu tô devendo pro mercado e o homem insistindo, eu falei, me quer fazer, faça, mas não vai dar certo. Então peguei minha documentação, entreguei a ele, deu mais ou menos uns 10 a 15 segundos, ele disse, pode puxar para dentro, deu certo o seu nome, daqui 30 dias eu venho receber a tua compra. E nisso, levando tudo aquela compra para dentro de casa, uma sacolinha separadinha, quando eles foram embora eu fui olhar, tava ali. 1 litro de leite e uma latinha de Nescau. Aí Deus falou no meu coração assim, a minha parte eu fiz, agora faça a tua. Então, como eu sou da área de segurança, eu peguei meu bastão, meu cacetete, fui lá dentro, lembrei tudo. A partir de hoje, essa casa aqui é o reino e o templo do Espírito Santo, porque hoje nós somos de Jesus. Mas eu ainda não entendia, sabe, o que era um chamado de Deus para minha vida. Eu mesmo ainda bebia, teimoso, ali cheio de rancor no coração. A gente mudou de casa, quando eu comecei a trabalhar num serviço, melhor. Mudamos de casa e fui morar na casa da avó Gertrudes. Ela é da Igreja da Graça há muito tempo. Daí ela falou, vamos para a igreja comigo? Eu fui com ela na Igreja da Graça. E ela fala para mim assim, que lá na igreja ela orava um cantinho e falava, esse canto aqui é do Délcio. Aí ela sentava assim, daí do outro lado não tinha ninguém. Eu falava, isso aqui é do Délcio e da Stephanie. Eu consegui levar todo mundo para a igreja. Na quarta-feira comecei na igreja com ela, fui gostando do que tinha lá, o que eu estava ouvindo, nunca mais bebi. Falei pro pastor, pastor, eu quero me batizar. E fomos evangelizando para as ruas. Hoje eu leio a Bíblia. Hoje eu leio os livros do missionário para ensinar pessoas o caminho. Nossa vida com Jesus é maravilhoso, é cada vez mais crescendo. E a Esteve está realizada. Esse ano termina a faculdade, é o sonho dela. E tudo por causa de Deus. Hoje meu marido está no emprego dele, emprego que ele gosta, graças a Deus. E lá ele evangeliza muitas pessoas. Hoje nós damos aos outros. Às vezes formamos uma cesta básica, porque a palavra diz que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas isso aqui é só para o povo saber. Que hoje nós servimos os que necessitam. Jesus nos supre todas as nossas necessidades. E a gente agradece muito a Deus por isso. O que eu tenho hoje, o que eu vivo hoje é para Deus. 17 anos com Jesus nesse caminho, evangelizando, falando da palavra. Estamos fazendo bem para o próximo, trazendo eles para Jesus. Que lindo, hein, pessoal? O Deus é lindo. Nosso Deus é único. Mas Ele é amor, Ele quer abençoar todas as pessoas, né? Quando Ele é contra uma coisa que a pessoa faz, que aquilo ali traz o mal para a vida dela.
Ele é como uma pessoa de bem que vê uma pessoa comprar um veneno. Para que isso aqui? Não, isso aqui acho que é para um tempero. Não, esse é veneno. Isso vai matar você, a sua família, joga isso fora. Quer dizer, é o normal de fazer. E o nosso Deus, quando Ele fala, não faça isso, porque aquilo ali está trazendo o demônio para você e vai levar você para a perdição eterna. É que Ele quer você nos céus com Ele. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, que o mais Ele fará. O que Ele vai fazer de mais? Muito mais além daquilo que você pensa ou pede. O nosso Deus é Pai que quer o bem dos seus filhos. E Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo dele é suave, não tem peso grande. O jugo de Deus é simplesmente você se encaixar na palavra e aí Ele vai começar a usá-lo e vai usar. Você tem o direito de conhecer a Deus como qualquer pessoa o conheceu da melhor maneira. Todo mundo tem o mesmo direito, independente de qualquer coisa, você veio dele, você é plano dele, ele planejou você. Então nunca discrimine ninguém por qualquer motivo, porque Deus colocou todos nós com um plano e Ele quer que esse plano se realize na sua vida, para quando você partir para estar com Ele por toda a eternidade e não estar em sofrimento com o inimigo lá no lago de fogo e enxofre. Vamos agora ver as missões, maestro. Há muitas pessoas que estão sendo chamadas por Deus, mas ainda não acordaram, mas missionário não dá. Será que Deus errou no seu caso? Se Ele chamou, dá para você ser um patrocinador da nossa programação pelo mundo. Iluminados são aqueles que atendem ao chamado de Cristo e compartilham a mensagem divina nesta terra. Comecei a ser patrocinadora, nunca faltou nem um mês, que tem uma benção que eu tenho, que eu recebi um atrasado meu que eu tinha. Não tem palavra para agradecer a Deus de benção que nós temos. Sinto muito feliz de ganhar alma. O missionário vai, pregando a palavra. É isso aí que a gente fica gratificante, de saber que está ganhando alma, Para Deus nada é impossível. E quando praticamos a obra evangelística, alcançamos a glória. Ela falou aí que o missionário vai, e nós estamos no Paquistão de 7 às 8 da noite, todo dia, com o show da fé na língua deles. É um país muito dividido, em sentido assim de fé. Tem lugar que não podemos chegar para pregar, tem lugar que aceitam. E nós estamos ganhando as pessoas, graças a Deus. Ele tem mais gente lá do que existe brasileiro no mundo. A população chega a 280 milhões de pessoas. Muita necessidade, mas graças a Deus nós estamos dando o pão da vida para eles todo dia. E você que é patrocinador, você alegre em Deus, porque esse pequeno esforço que você faz está rendendo juros, correção monetária, presente de Deus para você na eternidade. Aqui também Ele abençoa. Se você não é chamado, não venha. E nós vamos fazer oração e vamos ficar de pé, que já está na hora da oração agora, em nome de Jesus. Vamos orar agora, Pai. Estamos chegando diante de Ti. Pastor Jaime vai unir-se comigo agora. 2 são melhores do que 1, porque um faz fugir a 1000. O segundo vai fugir a 10.000. E o Senhor está aqui para nos usar agora. Então, em nome de Jesus agora, normal é o Teu poder operar, Pai. Eu vou usar o Teu poder agora para mandar todo o mal ir embora da vida dessa pessoa. E eu digo esse espírito de doença que se pegou nessa pessoa, que está ali logo abaixo do joelho, você vai sair agora. Você vai embora, não estou pedindo. Ou está com dor em qualquer outra parte do corpo, saia dessa vida. Ou está fazendo uma doença que o doutor disse, não tem cura. Demônio, em nome de Jesus, nós ordenamos a sua saída agora. Agarre tudo que é seu e vai saindo. Meu Deus, manda fogo do céu agora para queimar esse mal, para destruir, para desfazer. Pai, eu quero que esse povo chegue comigo e com o pastor Jaime agora. Diga assim conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
sai todo mal. Na autoridade deste nome, do poder que há neste nome, vai embora todo mal. Saia, é o tumor que apareceu afastando a família. Eu amaldiçoo esse tumor, eu repreendo esta neoplasia maligna em nome de Jesus, seja na pele, nos ossos, seja com metástase, eu digo saia, porque para Deus não há impossíveis. Isso, creia no poder do nome de Jesus, creia na autoridade desse nome, e nesse nome nós determinamos, nesse nome nós exigimos, ó mal, saia, vai embora, não pode ficar agora da visão desta pessoa, da audição, das vias aéreas, das vias respiratórias, da criancinha que está com febre. Eu repreendo essa febre, dizendo febre, vai embora, infecção viral, infecção bacteriana, seja o mal qual for, onde estiver, nós exigimos, nós ordenamos que saia dos pulmões agora, desapareça no nome de Jesus, todo mal das vias aéreas, vias respiratórias, saiam no nome de Jesus. Vem nessa fé para você tomar posse agora, em nome de Jesus. Eu digo mal no aparelho digestivo, é uma gastrite, é uma úlcera, é uma queimação no estômago, é uma dor no estômago, é uma dor do lado aí que pode ser fígado, pâncreas, vesícula, seja o que for, o mal sai desta pessoa em nome de Jesus. Nós exigimos a lesão no intestino, a lesão grave, vai embora em nome do Senhor Jesus. Nós falamos na autoridade desse nome, nós falamos no poder que há neste nome, nós determinamos no poder que há neste nome. O mal vai embora dessa pessoa, da junta, das articulações, é o braço que não levanta, é a perna que não está direito, a pessoa não consegue dobrar, o joelho está inchado, o calcanhar está inflamado, o tornozelo está inchado, a planta dos pés, sai, vem, você sabe onde está o mal, meu irmão, diga esse mal, sai agora. Eu falo a má circulação das pernas, desapareça em nome de Jesus. Eu digo agora em nome de Jesus, todo tipo de infecção, todo tipo de inflamação, vai embora em nome do Senhor. Nós falamos, nós determinamos, não pode ficar. Faça com autoridade, diga com autoridade ao mal que saia, determine que vai embora em nome de Jesus Cristo. Você tem tomado muitos remédios e está com o corpo todo inflamado, pois nós exigimos que essa inflamação vá embora, que esse mal desapareça, esse mal na junta, nas articulações que estão impedindo os movimentos. Eu digo fora, saia, desapareça em nome de Jesus.